Respirei. Mas eu tentei muito devagar, foi pior do que tentar dar um passo maior. Ainda que ela fez uma curva aqui. O pior é lá, não dá pra ter. Ai, agora vem os mano. Não, que daí a disputa de irmão contra irmão é mais. Vai cair. Tem que voltar, tem que voltar.